povo bonito e as outras pessoas também. Bora lá, afinal, o vídeo tem que ser para todo mundo. Aqui, meus amor, a gente tem um resumo apenas dos pontos principais que a gente conversa em sala de aula, tá? Então aqui a gente vai entender o conceito bem resumido de calor específico e capacidade térmica, para que a gente consiga resolver os exercícios que nós temos. Então, sem enrolar, bora lá. Calor específico. Meu amor, vamos supor que nós temos o corpo A e o corpo B. E os dois serão expostos ao sol. Vamos só imaginar que cada corpo ele é constituído de um material diferente. Logo, nós sabemos que ao colocá-los expostos ao sol, um deles vai esquentar primeiro, o outro vai demorar um pouquinho mais. Aqui, você pode dizer que o material A ele é feito de algum metal. Não precisamos agora especificar. O corpo B, vamos supor que ele é de madeira. Bom, aqui por uma questão de convivência com a natureza, por uma questão de obviedade, nós podemos supor que o corpo A, sendo exposto ao sol, ele vai esquentar mais rápido, porque ele é de metal e nós sabemos disso. Nós sabemos que o corpo B, sendo de madeira, ele vai demorar mais tempo para esquentar. Nós sabemos. Mas de onde que vem isso? É o tal do calor específico. Como que isso funciona? A matéria aqui do metal, ela tem uma especificidade dentro dela. A fórmula em que as moléculas estão agrupadas vão fazer com que este metal ele agite mais as suas moléculas e esquente mais rápido do que o corpo B, que é a madeira, que vai demorar um pouco mais para agitar as suas moléculas, tá? E esquentar. Perfeito? Só que isso tem nome, tá? A gente chama isso de calor específico e a gente também tem como calcular. O que seria o calor específico? É mais ou menos assim. A gente vai pegar 1 grama deste material e a gente vai fazer alguns cálculos aqui, digamos que na prática. Como que funciona isso? A gente vai falar, vou pegar 1 grama desse metal, eu vou calcular aqui quanto que eu preciso de quantas calorias que eu preciso introduzir nesse corpo para que essa 1 grama de metal aumente 1 grau Celsius. Vou fazer essa experiência. Então, vamos supor que inicialmente a gente coloca 0,3 calorias nesse corpo. E ele não aumentou 1 grau Celsius. A gente calculou, ele não aumentou 1 grau Celsius, foi menos. Então vamos calibrar aqui melhor. Não vamos carcar 0,3 calorias, não. Vamos aqui carcar 2 calorias. Vixe Maria, a gente parou de medir porque já tinha passado de 1 grau Celsius que aumentou. E o que nós queremos é que ele aumente 1 grau Celsius. Então, o que vai acontecer? Nós precisaremos ter uma quantidade de calorias exata. Então, vamos supor que nós colocamos 0,8 calorias. E essa 1 grama de metal aumentou 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. O calor específico é quando a gente tem a quantidade de calorias, a quantidade de energias que nós introduzimos aqui nesse corpo, enquanto em 1 grama, para a gente aumentar 1 grau Celsius. Isso é calor específico. Então,
nós podemos afirmar que este corpo A metal, ele precisa de 0,8 calorias e esse corpo tem 1 grama e ele vai aumentar 1 grau Celsius. Entendeu, meu amor? Então, por isso que a unidade de medida, olha aqui, ó, do calor específico, ele é assim: caloria, grama, grau, Celsius. Aqui terminou. Isso que a gente fala que é calor específico. Agora, quando a gente fala de capacidade térmica, é como se a gente pegasse o calor específico e a gente vai agora considerar a totalidade desse corpo. Agora a gente vai ter que saber a massa desse corpo. Por exemplo, se você pegar aqui o corpo A e o corpo B do calor específico, pouco importa do que é feito, quanto que pesa, qual que é a massa, né? Este é o termo correto. Qual que é a massa do corpo A e do corpo B? Porque aqui pra gente o que interessa é do que ele é feito. Porque a gente vai considerar, olha aqui, ó, apenas 1 grama. Então a dimensão desse corpo, a massa desse corpo não nos interessa quando a gente fala de calor específico. Só que agora nós estamos falando de capacidade térmica. E a capacidade térmica, ela se importa sim com a massa. Porque o que é a capacidade térmica? Bom, capacidade térmica nós temos aqui não mais 1 grama. A gente quer falar do corpo inteiro, do corpo como um todo. Então interessa para a gente sim saber qual que é a massa. Então nós temos 20 gramas. De quê? Vamos supor que é esse metal aqui do primeiro exemplo. Então nós temos aqui 20 gramas deste metal que é o corpo A. Olha, a capacidade térmica do corpo todo não pode ser só 1 grama, né? Ela tem que considerar a massa como um todo, que é 20 gramas. Então, a capacidade térmica vai nos dizer quantas calorias eu preciso introduzir em todo o corpo para que ele aumente 1 grau Celsius. Como que eu faço isso? Para fazer isso, nós precisamos saber qual que é o calor específico desse corpo. Bom, a gente vai usar o mesmo exemplo do metal lá, que é o corpo A, então a gente sabe que o calor específico deste corpo é 0,8 o quê? Ele precisa de 0,8 calorias por grama para aumentar 1 grau Celsius. Só que esse trem aqui, esse negócio, ele tem 20 gramas. Então a gente precisa considerar essa massa. E como que fica? Por isso que a gente vai falar que a capacidade térmica é o calor específico, só que ele considera a massa inteira. Por isso que a gente tem que multiplicar pela massa do corpo. Então a gente tem a capacidade térmica, ela é aqui, ó, o calor específico, Czinho, vezes a massa desse corpo. No nosso caso aqui, nós temos 20 gramas. Então fica assim. Fica assim, meu amor. Eu vou precisar de 16 calorias neste corpo de 20 gramas. Eu vou precisar de 16 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Olha aqui, a gente cortou grama com grama, sobrou caloria, grau Celsius. Então a gente fala que este corpo de 20 gramas, ele precisa de receber 16 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Isso é capacidade térmica. Se ele tivesse só 1 grama, ele ia precisar de 0,8 calorias. Mas como ele tem 20 gramas, ele precisa de 16
calorias. Isso é capacidade térmica.